Surfista brasileiro João Chianca sofre grave acidente em praia do estado do Havaí. Em Illinois, acampamento para indocumentados que era construído em terreno tóxico tem obras paralisadas. Ativistas de Miami criam um aplicativo para imigrantes terem acesso a prontuários médicos. Consulado-Geral do Brasil em Boston anuncia evento para debater a violência doméstica. E você vai conhecer a história de um imigrante brasileiro que chegou aos Estados Unidos com um sonho e construiu um império. Mas como o problema de uns vira oportunidade de negócio para outros, tem imigrante brasileiro que está faturando alto. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre essa edição falando de um dos surfistas mais conhecidos do mundo, o brasileiro João Chianca, o Chumbinho. Ele segue em observação no hospital depois de sofrer um grave acidente no mar do Havaí. O atleta de 23 anos perdeu a consciência ao cair da prancha na praia de Pipeline. Foram salva-vidas e outros surfistas que conseguiram resgatar o brasileiro. A reportagem é da Eloá Orazen. Terra prometida do surf mundial, Pipeline é conhecida por suas ondas enormes, que quebram em águas rasas logo acima de um recife afiado e carvenoso, que formam ondulações ocas e grossas, perfeitas para surfar em tubos. Não é à toa que surfistas profissionais de todos os cantos do mundo escolhem Pipeline, na parte norte da ilha de Oahu, no Havaí, como local de prática. Não é à toa também que a região pede bastante cautela e é um desafio até para os melhores surfistas. No último domingo, dia 3 de dezembro, João Chianca, o Chumbinho, sofreu um grave acidente surfando nas ondas de Pipeline. O atleta de 23 anos caiu em agulha na hora do chamado drop e não voltou à superfície. Outros surfistas entraram em ação para socorrê-lo. Chumbinho ficou cerca de 3 minutos embaixo d'água e foi resgatado inconsciente, mas com pulso. Chumbinho não precisou ser reanimado e, na areia, retomou a consciência antes de ser levado ao hospital. Amigos e familiares do brasileiro foram às redes sociais para agradecer o apoio dos fãs e o rápido socorro de quem estava em Pipeline. Chumbinho tem quadro de saúde estável e nenhum detalhe mais foi revelado. Parte de uma família de surfistas profissionais, é só uma questão de tempo para que o atleta se recupere e volte às águas. Chumbinho terminou a última temporada do Circuito Mundial de Surf na 4ª posição do ranking e será um dos representantes do Brasil na modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O que a gente pode perceber, assim, primeiramente, foi a posição com que ele se colocou, no ar enquanto ele estava em queda livre, com os braços perto do corpo e as pernas paralelas também, que era a única coisa, na verdade, que ele poderia fazer nesse momento, que é para tentar prevenir duas possíveis situações ali naquela onda, A primeira é que se ele conseguir mergulhar numa posição onde não tivesse muito raso, tivesse mais água, ele ia conseguir atingir uma profundidade maior e dessa maneira a turbulência da onda que está gerando ali por baixo da água não ia agarrar ele e levantar ele com a onda e arremessar ele contra a bancada de coral ali, que é muito rasa, É uma bancada de coral que não é regular, ela tem várias mini cavernas ali, cabeças de coral, E a segunda situação que ele pode tentar prevenir se colocando nessa posição é caso ele adentre a água, mergulhe numa posição mais rasa, ele não vai atingir a bancada com uma parte mais vital, com a cabeça, entendeu? A primeira parte que vai atingir a bancada vai ser as pernas, os pés, E dessa maneira ele pode tentar minimizar uma lesão mais grave, um impacto mais forte contra a bancada. Mudando de assunto, em Chicago, Illinois, um acampamento que estava sendo construído em um local da prefeitura virou alvo de polêmica. Um relatório ambiental apontou que o terreno está contaminado com materiais tóxicos e nocivos à saúde. O novo acampamento de inverno para indocumentados já começou a ser construído no bairro de Brighton Park, em Chicago.
mas um relatório ambiental feito por uma consultoria fez as obras da prefeitura paralisarem. Os documentos apontam que o solo possui altos níveis de mercúrio e compostos semivoláteis que podem provocar inúmeras doenças como câncer. A prefeitura garantiu que vai retirar a terra contaminada, limpar o terreno e construir um piso de concreto para isolar possíveis restos contaminados dos imigrantes. E afirmou que o local será seguro para residência temporária de até 2.000 pessoas. Apesar do anúncio, grupos de apoio aos imigrantes e moradores locais protestaram contra o acampamento de risco. Eles pediram o fim das obras e a criação de um novo local para os indocumentados de Chicago. E ontem a gente noticiou aqui no Américas no Ar o fechamento temporário da fronteira do México com a cidade de Lukeville, no Arizona. Hoje, as autoridades revelaram os impactos que o fechamento dessa seção pode causar na crise de imigração que a cada ano piora aqui nos Estados Unidos. Somente no trecho que agora está interditado, passaram 3.000 imigrantes indocumentados nos últimos dias. A região se tornou um dos pontos mais procurados pelos ilegais, por ser um deserto que fica no lado oeste de Lukeville e longe dos olhos das autoridades. Por aqui, diariamente, chegam pessoas de todo o mundo: Brasil, México, Senegal, Nigéria, Índia, Equador. Esse equatoriano, Daniel Vac, diz que não come há 4 dias. Está à espera para ser processado pelas autoridades e, enfim, entrar nos Estados Unidos, onde quer ser um asilado. Esse é Emano, um nigeriano que saiu de casa há 2 meses e que agora, ao dar de cara com as dificuldades de cruzar a fronteira, se arrepende. Hoje, com esse trecho de Lukeville fechado e um enorme acúmulo de imigrantes rente ao muro, as autoridades do Arizona estão colocando os imigrantes em ônibus e trens para despachá-los para outros setores ao longo da fronteira para um processamento. Uma iniciativa que pode começar uma batalha de empurra-empurra entre os estados que fazem fronteira com o México. E a partir de hoje, os imigrantes que chegarem da fronteira sul vão poder ter os registros médicos para apresentar às autoridades. É que ONGs e ativistas criaram um aplicativo que vai registrar todas as informações de saúde, além de remédios de uso contínuo. O aplicativo vai funcionar em celulares e vai servir como uma nuvem para armazenar as informações. Isso vai ajudar agentes de fronteira a saberem dados médicos e também pode salvar a vida de milhares de imigrantes que passarem mal até mesmo na fronteira sul. O aplicativo se chama YouMed.me. Os criadores garantem que ele não vai fornecer dados pessoais, status ou endereço das pessoas para o governo. Vai apenas registrar nome e nacionalidade para saber a língua que o imigrante fala e o histórico médico. Depois do intervalo, Casa Branca cria força-tarefa para combater crise de opioides aqui no país. E Jorge Santos, agora ex-deputado, entra em plataforma para vender vídeos com mensagens a peso de ouro. Américas no Ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Tropas israelenses avançaram rumo ao sul da faixa de Gaza em mais um dia de combate e fogo cruzado. O exército avalia inundar todos os túneis do grupo terrorista Hamas no enclave palestino. Enquanto isso, em Israel, o governo de Jerusalém sofre pressão em relação aos reféns que ainda não foram libertados. Os detalhes com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. As famílias dos reféns marcaram uma reunião com o gabinete de guerra do governo israelense para saber o que está sendo feito para viabilizar a libertação de mais pessoas. O encontro aconteceu no meio da tarde numa cidade ao norte de Tel Aviv. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou para os familiares dos reféns que não há possibilidade neste momento de trazer todos os reféns para casa e que o Hamas faz exigências inaceitáveis. A Aviva Siegel, que foi libertada na semana passada, disse aos representantes do governo que as mulheres israelenses estão sendo abusadas sexualmente no cativeiro. Fontes ligadas às negociações da trégua dizem que o Hamas se recusa a devolver um grupo de mulheres reféns que teriam sofrido violência sexual.
Nesta terça-feira, o chefe das Forças Armadas afirmou que o exército israelense está cercando Khan Yunis, a maior cidade do sul de Gaza, e que a missão agora é atacar os esconderijos das lideranças do Hamas na região. De Tel Aviv, Denise Odorici para o jornal Américas no Ar. Aqui nos Estados Unidos, a administração Biden anunciou mais uma ação na guerra contra as drogas. A Casa Branca criou uma nova força-tarefa de ataque financeiro para combater o mortal comércio de drogas sintéticas, como o opioide e fentanil. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, fez um anúncio nesta segunda-feira. Ela explicou que o plano está sendo estruturado para reprimir as redes ilegais de financiamento que apoiam cartéis e também traficantes de drogas. A medida, segundo o governo, faz parte do programa de otimização de pessoal e recursos do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. O anúncio foi feito dias depois de o governo fechar um acordo com a China sobre a redução da produção de fentanil. Estima-se que os opioides causaram a morte por overdose de mais de 82 mil pessoas aqui no país só no ano de 2022. E por causa do uso do fentanil por grávidas, os médicos acreditam ter identificado uma nova síndrome que afeta os recém-nascidos. Esse opioide sintético pode estar fazendo os bebês nascerem com defeitos congênitos físicos. Pelo menos uma dúzia de bebês que foram expostos ao fentanil ainda no útero das mães foram associados a essa possível síndrome. Os médicos acreditam que existam inúmeros casos no país, mas que ainda não foram identificados. Os cientistas apontam que o uso do fentanil por mulheres grávidas pode estar afetando o desenvolvimento do feto e provocando a má formação. Os bebês estão nascendo com defeitos congênitos. Os casos mais comuns são cabeças, corpos pequenos e fendas palatinas na boca. Os estudiosos estão preocupados com essa nova síndrome e estão tentando descobrir de que forma o fentanil age durante a gravidez. Os casos lembram uma síndrome chamada Smith-Lemli-Optis, mas exames comprovaram que nenhum dos recém-nascidos apresenta os genes dessa doença. As pesquisas ainda estão no início, mas preocupam pediatras e especialistas. Até agora, nenhuma prova oficial ligou o fentanil aos casos dos bebês, mas todos os recém-nascidos deram positivo para a exposição ao fentanil. As descobertas preliminares foram publicadas na revista Genetics in Medicine Open. Isso é um problema de saúde pública, né? Muitas mortes por dia acontecendo nos Estados Unidos em decorrência disso. E na gestação não é diferente, né? Essas drogas que são administradas, elas são transferidas através da circulação placentária para o feto, atinge a circulação fetal e, embora ainda não se conheça totalmente os possíveis efeitos, sabe-se que elas podem sim ter um efeito de toxicidade e a preocupação maior é principalmente no período neonatal, em que esses fetos que ficaram expostos à ação do fentanil ao nascimento deixam de receber a droga e desenvolvem um quadro de abstinência neonatal que pode ser extremamente grave, evoluindo com complicações, inclusive a morte. E mudando de assunto, agora a gente tem o nosso giro de notícias, que começa com uma nova informação sobre o filho de brasileiros Jorge Santos. O ex-deputado por Nova York, que foi expulso da Câmara em uma votação pedida pelo Comitê de Ética, está agora vendendo vídeos na internet. Don't let the haters get to you. Jorge Santos entrou na plataforma Cameo, um serviço de vídeos com mensagens feitas por celebridades e vendidas a peso de ouro por encomenda. É assim que agora Santos tem se mantido perto dos olhos do público. Hoje, o ex-deputado expulso da Câmara aumentou o preço dos seus vídeos de $75 para $200, segundo ele, devido à alta demanda. Na Virgínia, no condado de Arlington, equipes de bombeiros tiveram trabalho para conter as chamas de um incêndio após uma casa explodir, enquanto a polícia respondia a uma chamada na noite de segunda-feira. Os agentes chegaram à casa para executar um mandado de busca, mas o suspeito se recusava a sair da residência e, em um certo momento, disparou dezenas de vezes com uma arma. Pouco depois, a casa explodiu. A polícia acredita que o homem procurado era a única pessoa que estava no local. Ele morreu. Vários policiais sofreram ferimentos leves e o incidente continua sob investigação. Nas Ilhas de Bahamas, uma mulher de Boston que viajou para Nassau a turismo foi morta em um ataque de tubarão na última noite.
Ela tinha 44 anos e não teve a identidade revelada. Segundo a polícia norte-americana, estava fazendo paddleboard com um parente perto de um resort da praia em Nova Providência quando tudo aconteceu. Um salva-vidas do resort percebeu o ataque, entrou na água em um barco, resgatou o casal e realizou CPR nela, mas sem sucesso. As autoridades locais dizem que esse tipo de ocorrência é muito rara. Depois do intervalo, o Consulado-Geral do Brasil em Boston anuncia evento para debater a violência doméstica nesta semana. E tem também reportagens sobre a queda nas doações, apesar dos gastos de fim de ano estarem em alta. Atenção, comunidade de Massachusetts. O Consulado-Geral do Brasil em Boston vai realizar na quinta agora um evento sobre combate à violência doméstica. A ideia é conscientizar as pessoas sobre esse crescente problema. Além de depoimentos de vítimas, o encontro também vai fornecer troca de experiências e orientações de profissionais especializados no tema, como advogados e psicólogos. A repórter Giovanna Locatelli tem mais informações para a gente. De acordo com dados da Coligação Nacional contra a Violência Doméstica nos Estados Unidos, cerca de 20 pessoas por minuto sofrem violência física de um parceiro íntimo aqui no país. Além disso, cerca de 1 em cada 4 mulheres e 1 em cada 9 homens já sofreu violência em algum momento de suas vidas. E para dar continuidade às ações em favor da proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade em Massachusetts, o Consulado-Geral do Brasil em Boston está organizando um evento nesta quinta-feira, reunindo especialistas da área, lideranças comunitárias, além de organizações de atendimento ao imigrante. O evento será uma oportunidade para compartilhar experiências práticas e teóricas entre Brasil e Estados Unidos, com participação de especialistas nas áreas do direito, da psicologia, bem como da prevenção e acolhimento às mulheres, além de representantes de ONGs e instituições policiais. O consulado está fazendo um esforço imenso de tentar buscar parcerias, né, tanto com o Brasil quanto nos Estados Unidos, e, de certa maneira, compartilhar essas experiências práticas e teóricas, né, entre os especialistas, de forma a dar continuidade às ações em favor da proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade. É basicamente uma troca de experiências em que nós vamos aprender, uma vai aprender com o outro, de maneira para promover o bem comum, que no caso é a proteção das mulheres, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, contra a violência doméstica. O evento será dia 7 de dezembro, das 6 às 9 da noite, e será transmitido ao vivo pelos canais do Instagram e Facebook do Consulado de Boston. De acordo com um relatório recém-divulgado da Pew Research Center, a pandemia de Covid-19 fez aumentar a riqueza dos moradores daqui do país. Sobretudo das pessoas consideradas de baixa renda, que tiveram um crescimento de 101% nos ganhos desde o início de 2020. Já a classe média, segundo os dados da pesquisa, viu sua situação financeira melhorar, com um aumento de 29% no seu valor líquido ganho. Segundo especialistas, os fatores que podem ter contribuído para o crescimento econômico do país incluem a distribuição dos estímulos cheques, a ampliação dos benefícios de desemprego, o aumento dos benefícios do Vale Alimentação e auxílio de habitação para locatários e proprietários. Além disso, o fato de os imóveis terem aumentado muito de valor nos últimos anos faz com que o patrimônio de muitas famílias que são proprietárias de habitações tenha aumentado. A má notícia é que, segundo os economistas da Pew Research, esses ganhos financeiros entre a classe média e baixa renda não devem durar muito por causa da alta inflação. Mas apesar dessa melhora econômica entre milhões de famílias aqui no país, o número de doações é hoje considerado decepcionante, mesmo com esse final de ano tendo batido novos recordes quando se trata de compras de holidays. Menos moradores do país estão doando para a caridade? Olha, essa parece ser uma tendência, de acordo com os números do movimento conhecido como Giving Tuesday. Em nota, o CEO da organização disse que está preocupado em ver um declínio neste ano na participação de pessoas quando se trata de doações. Dados mostram que aproximadamente 34 milhões de moradores dos Estados Unidos participaram das tradicionais doações da terça-feira. E ainda que isso pareça muito, na verdade, mostra um declínio de 10% em relação ao ano passado.
Para colocar isso em perspectiva, mais de 200 milhões de pessoas gastaram bilhões de dólares em compras entre o Dia de Ação de Graças, a Black Friday e a Cyber Monday, de acordo com a Federação Nacional do Varejo. Isso mostra que a diminuição no número de doadores não é porque os moradores do país estão gastando menos, mas porque não estão dispostos a doar como antes. Consumers are thinking about their wallets very differently. No próximo bloco, a gente fala sobre Nova York, que bate um recorde de dias sem neve. E você vai conhecer a história de um imigrante brasileiro que chegou aqui nos Estados Unidos com um sonho e construiu um império. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código RECORDTV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Com a chegada do inverno, autoridades do clima lançaram um relatório que mostra o quanto está cada vez mais raro a Big Apple ver bons acúmulos de neve. Segundo os dados, Nova York já está há 657 dias consecutivos, sem acumular sequer uma polegada de neve, gente, em 24 horas. Segundo as autoridades, essa é a espera mais longa já registrada na região, que não está sozinha nessa falta da tradicional neve. O mesmo acontece na Filadélfia, em Baltimore e também na área da capital Washington DC. Para muita gente, essa seca de neve e as temperaturas mais quentes do que o comum tiram a magia do Holidays. Mas olha, para os amantes da neve, vocês podem aí ter razões para ficar mais animados nessa temporada. Meteorologistas dizem que o fenômeno El Niño geralmente favorece um padrão de neve para essas regiões. Ou seja, é bem provável que neve bastante neste inverno que se aproxima. Bom, já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão para amanhã em parte do país. Vamos lá? Olha só, em Boston a gente tem neve, gente, mínima de 22, máxima de 35. Nova York, tempo encoberto, mínima de 30, bastante frio. Norfolk a gente tem chuva e um pouquinho de sol ao longo do dia. Atlanta, tempo encoberto. Jacksonville, sol entre nuvens em Jacksonville, Miami e Tampa também. A máxima nessa região não passa de 72. New Orleans, olha só, vai brilhar sol aí, Evelyn, 58 de máxima. Mesma coisa em Houston com 67 de máxima. Mas o tempo fica encoberto em Brownsville, em San Antônio também com máxima de 70. Em El Paso, bastante calor previsto ao longo do dia, mas vai ficar mais frio pertinho da noite. Mesma coisa em Albuquerque, onde a mínima pode bater 34. Em Los Angeles, na Califórnia, previsão de bastante sol, com máxima batendo 76. E lá em São Francisco, a previsão é de bastante chuva ao longo do dia, com mínima ficando em torno dos 48 graus. E agora a gente fala de uma linda e emocionante iniciativa que vem da Virgínia. Pois é, olha, estudantes estão alterando a imagem de brinquedos para aumentar a inclusão de crianças com necessidades especiais. Toda criança precisa de representatividade e muitas vezes para certos grupos, como os que têm necessidades especiais, é difícil se identificar com os brinquedos, que refletem imagens únicas. Mas um grupo de estudantes universitários da Virgínia está trabalhando para mudar essa realidade para as crianças da região. Eles estão modificando centenas de brinquedos para tornar a diversão da molecada mais inclusiva neste final de ano. Assim, eles constroem novas bonecas, por exemplo, para elas refletirem crianças com deficiências e problemas médicos. O projeto já acontece há 7 anos e foi fundado por uma professora que adora tornar o Natal desses pequenos ainda mais especial. Making their Christmas normal would be one word. Para essa aluna, é importante proporcionar essa identificação, porque infelizmente nas lojas não há muitos brinquedos que se pareçam com todas as crianças, inclusive aquelas que têm necessidades especiais. You go to the store, you don't really see many toys with disabilities. E os imigrantes são os maiores responsáveis por movimentar a economia norte-americana em diversos setores. Um novo estudo apontou que agora eles são os grandes empreendedores aqui dos Estados Unidos. Hoje existem mais de 2 milhões de imigrantes com comércios e negócios aqui no país. A Carla Marinho conversou com um brasileiro de sucesso que chegou aqui apenas com o sonho norte-americano e construiu um verdadeiro império, usando oportunidade, criatividade e muita vontade de vencer.
Os Estados Unidos são comprovadamente o destino preferido dos turistas brasileiros. Somente em maio deste ano, mais de 123 mil desembarcaram no país com dinheiro e disposição para passeios e compras. Os consumidores vindos do Brasil representam um mercado que movimenta 11 bilhões de dólares por ano. E isso mesmo com as limitações nas opções de pagamento. É que aqui eles não costumam parcelar compras no cartão de crédito para turistas. É preciso pagar em dinheiro ou de uma só vez no cartão. E é aí que muitos acabam reduzindo a lista de desejos, principalmente de produtos mais caros, como celulares e outros eletrônicos. Mas, como o problema de uns vira oportunidade de negócio para outros, tem imigrante brasileiro que está faturando alto depois que resolveu essa demanda de mercado. O paulista Rogério Teixeira criou uma modalidade de pagamento que oferece a opção de parcelamento em até 12 vezes para brasileiros nos Estados Unidos, sem a necessidade de um cartão internacional. O negócio deu tão certo que de setembro de 2021 a agosto de 2023, a empresa registrou 145 mil transações feitas por brasileiros em lojas americanas. Mais de 50 milhões de dólares passaram pela startup criada por ele. Bom para o consumidor, mas também para os lojistas, que agora não perdem mais vendas. Esse fluxo de turista que tinha um aporte financeiro no cartão de crédito, de lá aumentou em mais ou menos de 40% a 50% no mês. A gente veio então para poder ajudar o brasileiro a consumir e pagar do jeito que ele estava acostumado. Rogério acertou em cheio. Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, 79% dos brasileiros costumam parcelar suas compras. Mas o sucesso nos negócios não chegou na primeira tentativa. Mesmo com planejamento, dinheiro e experiência empresarial no Brasil, Rogério, que imigrou para os Estados Unidos em 2015, conta que o início foi tudo muito difícil. Achava que sabia tudo, já de negócio, não sabia, né? Achava que sabia negociar melhor do que as pessoas com quem ele dá, não é. Especialmente o americano, ele tem um conceito diferente de negociação. Eu vim para cá com um negócio definido e ele falhou. Depois eu montei um outro negócio que falhou também. Quando foi para essa terceira tentativa, eu gastei aproximadamente 2 meses estudando quem era o meu público, o tamanho do mercado, qual que é o produto, e teve o desafio de estudar a parte do modelo econômico, a parte tributária, e o idioma também foi fundamental. Não é de hoje que os imigrantes empreendedores estimulam a inovação e o crescimento da economia americana em todos os setores. Em 2023, eles apareceram em quase metade da lista das 500 corporações com maior lucro no país. E aqui eu tive que aprender a fazer o equilíbrio dos dois. Fazer é importante, mas planejar é melhor, e para isso você tem que se esforçar para poder adquirir o conhecimento necessário. Bastante inspiradora a história dele, né, Evelyn? Muito. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. Você fica com mais um episódio da reapresentação da superprodução Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite.